Boa noite, meus amigos e minhas amigas do nosso canal Escola Teológica Católica. Vamos rezar, pedir ao Divino Espírito Santo que nos abençoe, nos ilumine, para que possamos fazer um vídeo de acordo com a vontade de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Que Nossa Senhora, Mãe da Igreja e nossa Mãe, interceda por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Todos os anjos e santos de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito boa noite, espero que todos estejam bem, na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, vamos gravar o nosso vídeo de hoje, mas antes, o nosso recadinho de sempre. Você já se inscreveu no nosso canal? Se você ainda não se inscreveu, eu peço, por favor, que você se inscreva, compartilhe os nossos vídeos nos seus grupos, no Face, no WhatsApp, aonde você puder nos ajudar para que o nosso canal possa crescer. Deixe o seu like, o seu comentário, dúvida, pergunta, o que você quiser aí, deixe aí para poder nos ajudar e nos ajude a divulgar esse canal aí de teologia católica gratuito pela internet, para a gente estudar a nossa fé, porque nós precisamos adquirir conhecimento, como diz o profeta Oséias, meu povo perece por falta de conhecimento. Conhecimento de quê? Da doutrina. Tá? Então nós precisamos colocar um pouco de doutrina na cabeça desse povo. Tá? Então, gente, nós estamos fazendo aí então a vida dos santos. Eu falei que esse ano, além do estudo bíblico, além do estudo do catecismo, eu iria fazer também a vida dos santos, E eu falei que eu iria falar não só daqueles santos populares que todo mundo conhece, mas também alguns santos que pouca gente conhece. E hoje, especificamente, eu vou falar de um santo, ele não é muito conhecido no Brasil, mas ele é conhecido fora do Brasil. Tem até, em alguns países, tem até o dia de São Valentim. É o santo do amor, o santo da amizade. Diz que era um homem muito pacífico, muito bom, as suas pregações convertiam muita gente. Então, ele é muito conhecido fora do Brasil, mas aqui no Brasil ele não é muito cultuado, ele não tem muita devoção, porque aqui ficou mais conhecido, Santo Antônio, como santo casamenteiro. Eu já fiz um vídeo aí sobre Santo Antônio, Santo Antônio, ele pegou essa fama, mas ele fez muito mais, foi um grande pregador, tanto que a língua dele, de Santo Antônio, até hoje está intacta, entendeu? Só que o povo, a tradição, atribuiu a ele o padroeiro aí dos casamenteiros, aqueles que querem casar. Mas São Valentim lá fora, ele também é invocado para as pessoas que querem casar, ele é padroeiro inclusive dos noivos, aqueles que querem se casar. Só que ele viveu também na época do martírio dos cristãos. Eu já falei aqui, torno a dizer, essa época, gente, foi uma época terrível para a igreja, muita perseguição, muito massacre, muitos cristãos mortos.
Até o ano 313 foi um massacre muito grande. Tanto que a igreja diz que tem muito mais santos do que os canonizados, porque a igreja não conseguiu nem saber o nome. Porque foram muitos cristãos massacrados pelo Império Romano. Aqueles que a igreja conseguiu alguma coisa, alguns dados, ela canonizou. É o caso de São Valentim, que eu vou falar dele hoje, que foi um bispo, não é? Ele foi padre, né? Depois foi bispo, mas foi martirizado pelo Império Romano, né? Nós vamos falar um pouquinho da vida dele aqui. Mas como a gente não tem muitos dados da vida dele, eu quero falar um pouquinho também no final. Vou falar um pouquinho da vida dele, do que a gente sabe, é pouca coisa, por causa da época que ele viveu. Eu quero, já que a gente tem falado muito nessa época, dessa data, né, dessa perseguição terrível que os cristãos sofreram, até o ano 313, que Constantino proibiu matar os cristãos, eu quero colocar aqui no final uma carta que os cristãos escreviam para o imperador, porque o imperador matava os cristãos, todos eles. Então os cristãos mandavam cartas para o imperador, não é? Aqueles que os bispos, né, os padres e até mesmo os leigos, né? Falando para o imperador, por exemplo, não adianta matar os cristãos, né? Inclusive um padre da igreja chamado Tertuliano, ele falou, né, para o imperador: não adianta só matar os cristãos, porque o sangue dos mártires é semente de novos cristãos. Quanto mais se mata cristão, mais brota cristão. Não adianta, só pode matar, mas vai sempre haver cristão, entendeu? E ele fala também uma outra frase muito bonita. Esse padre da igreja chamado Tertuliano morreu no ano 220 mais ou menos. Ele fala assim: olha como eles se amam, olha como os cristãos se amam, a ponto de dar a vida por Cristo, não é? De dar a vida uns pelos outros, de não querer nada para eles. Então eu vou ler aqui um pedacinho dessas cartas, de algumas cartas que os cristãos mandavam para o imperador, para fortalecer a nossa fé cristã. Vale a pena ser cristão. Agora a gente tem que voltar àquele cristianismo do começo, aquele amor que, né, o cristão tinha por Jesus Cristo, a ponto de dar a vida. Claro que a gente hoje não vai precisar morrer. Muitos de nós não vai precisar morrer para dar testemunho, mas muitas vezes a gente precisa até defender a nossa fé nessa mídia, né, desse anticristianismo que nós estamos vendo aí. Gente, hoje está um anticristianismo nas escolas, né, na televisão, na internet. Você liga a internet, você liga a televisão, você só vê coisas contra o cristianismo. É perseguição, é destruição de igreja, é falando mal de padre, do papa, dos cristãos, é leis contrárias à família, contrárias à igreja. Então, gente, a gente precisa voltar aquele amor, né, à nossa fé. Testemunhar com a boca, não é ficar, a gente não pode ficar calado, a gente não pode se acovardar. Como dizia o Martin Luther King, não é? Ele falava, né, que a audácia dos maus se aproveita da covardia dos bons. Os bons ficam quietos, os maus fazem a festa. Então a gente também precisa defender a nossa fé, ter mais amor. Mas como é que a gente vai amar aquilo que a gente não conhece? Então eu quero colocar aqui um pedacinho dessas cartas, né, que os cristãos mandavam para o imperador. Não adianta só matar os cristãos, não adianta. Quanto mais matar, mais vai brotar cristão. E olha aí, olha onde a gente chegou. Entendeu? Então, no finalzinho eu quero ler um pouquinho dessa carta. Mas vamos ver um pouquinho aí sobre a vida de São Valentim, tá? Como eu falei, São Valentim, ele não é muito conhecido aqui no Brasil, né? Tem algumas pessoas que até já ouviram falar de São Valentim, mas ele não é muito cultuado aqui como é fora, no México, não é? Nos Estados Unidos, na Europa, não é? Tem até o dia de São Valentim, né, em alguns lugares. Aqui, né, passa meio despercebido. Como eu falei, aqui as pessoas cultuam mais Santo Antônio, né, para pedir a sua intercessão, para casar, aquela coisa toda. Mas São Valentim também é o padroeiro, inclusive, dos noivos, aqueles que querem se casar. E eu penso que São Valentim ele tem até mais atributos nessa questão do que Santo Antônio.
porque Santo Antônio foi um grande pregador, não é? Santo Antônio ele era mais pregador do que casamenteiro. Mas São Valentim, né, nós vamos ver aqui um pouquinho da vida dele. Não é muita coisa, porque a gente não tem muitos dados sobre alguns santos, porque viveram nessa época de muita perseguição. Entendeu? Eles tinham que, infelizmente, fugir, né, do massacre dos imperadores. Fazer o quê? Que se julgavam Deus e queriam que eles os adorassem, mas eles só adoravam a Deus, mais ninguém. Tá bom? Então, São Valentim, tá? A igreja celebra o dia de São Valentim no dia 13 de fevereiro. Tá bom? Dia 13 de fevereiro é o dia de São Valentim. Ok? Ele nasceu na Itália. Ele era italiano, tá? Então São Valentim ele nasceu na Itália, numa cidade chamada Terni. E lá ele foi ordenado padre, sacerdote, tá? Então ele começou a exercer o seu sacerdócio ali mesmo na sua cidade chamada apostolado, né? Despertou a fúria dos sacerdotes pagãos, ou seja, aqueles que não eram cristãos, né? Por quê? Porque os pagãos adoravam muitos deuses, não é? A gente tem que entender, o único povo, né, que adorava um único Deus eram os judeus e os cristãos. Eram monoteístas, adorar um único Deus, tá? Ah, mas os cristãos têm a Santíssima Trindade, mas a Santíssima Trindade é um só Deus em 3 pessoas, mas não são 3 deuses. Então, o judaísmo e o cristianismo é monoteísta, ou seja, adorar um único Deus, ok? Só que os cristãos, né, o nosso Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, mas não são 3 deuses, tá bom? Os outros pagãos adoravam muitos deuses, era o politeísmo. E esses deuses eram representados por imagens, por isso que Deus proibia no Antigo Testamento adorar ídolos e fazer imagem de ídolos, né? E infelizmente, né, os discípulos de Lutero, não foi nem o Lutero, né, acharam que por causa disso então não pode fazer nenhuma imagem, não tem nada a ver, não pode fazer imagem de ídolo, né? Então esses sacerdotes pagãos, não é? Eles começaram a ficar com raiva de São Valentim. Por quê? Porque ele pregava o cristianismo, ele pregava o único Deus. E esses sacerdotes eram pagãos e adoravam muitos deuses. E aí começavam a perseguir os cristãos, assim como, né, os imperadores. Então, nessa época, a gente vinha perseguição de tudo quanto é lado. Era dos judeus, era dos romanos e era também dos pagãos. Todo mundo perseguia o cristianismo, porque achava que o cristianismo era uma seita. Anunciado, todos os cristãos dessa época, né? Como era cristão, você tinha que ficar quieto. Como eles não ficavam quietos, eles eram denunciados, não é? Para morrer. E sofriam muitas torturas e muitas mortes, né? Foi levado para Roma, onde por sua eloquência conseguiu valer-se da lei da tolerância, conservando relativa liberdade. Continuou então com zelo a visitar os doentes e presos, encorajando-os a perseverar na fé. Olha que bonito. Então, olha o que ele fazia. Ele ia, né, lá nas prisões, nos hospitais, onde tinham doentes e presos, né, encorajar eles para perseverar na fé. Por quê? Porque eles não tinham mais esperança. Né? Eles já não tinham mais esperança, estavam presos, estavam doentes. Não é? Então eles achavam que não tinha mais esperança. Então São Valentim foi lá e falou, não, o cristão ele tem que perseverar na fé. Ele tem que até o final, ele não pode perder a esperança. Fé, esperança e amor. Essas 3 características o cristão tem que guardar e levar com ele para o túmulo. Fé, esperança e amor. São Paulo diz, 1 Coríntios 13:13, leia lá. Fé, esperança e caridade. A maior delas é a caridade, mas você tem que ter a fé e a esperança. Então essas 3 características o cristão tem que levar na sua vida e levar para o túmulo. É o que nos vai levar para o céu.
No céu não precisa mais nem da fé nem da esperança, mas do amor sim. Então essas três coisas, essas três características nós temos que ter. Então São Valentim foi lá animar eles, né, para que continuem com fé, com esperança, né, e amando. Né? São as três características do cristão. Com a mudança de governo, o ambiente romano via com maus olhos o avanço do cristianismo. Né? Nós já sabemos que os romanos eles não queriam que o cristianismo se alastrasse para não tirar o poder deles, nem o domínio deles. Não é? Então eles tinham medo, os imperadores também tinham medo disso, de perder o trono. Não é? Só que nosso Senhor Jesus Cristo, gente, ele falou para Pilatos: o meu reino não é deste mundo. Jesus não veio para poder guerrear com os romanos, nem com os judeus, nem com ninguém. Nosso Senhor não veio para fazer guerra, não veio para... Gente, Jesus veio para tirar o pecado do mundo. Mais nada. Essa é a característica principal do Senhor. E quem não aprendeu isso, até dentro mesmo da igreja, a teologia da libertação fez muito mal para a igreja católica, por isso que muitas foram embora, porque foram buscar Deus lá nas outras religiões, porque a igreja agora só está pensando no social. Agora vem a campanha da fraternidade. Já tô ouvindo falar aí que é mais uma campanha da fraternidade, que Deus vai ser colocado de lado. É só o social, é só distorcendo a Bíblia, não é? E Deus onde fica? E o pecado onde fica? Tira Deus, a teologia da libertação tira Deus do foco e bota o homem. Deus não é mais o centro, agora é o homem. Então, gente, a quaresma é para a gente meditar. Não, Jesus ficou ali 40 dias, 40 noites ali no deserto, sendo tentado pelo demônio. Para vencer o demônio, para quê? Porque Adão tinha, lá no começo lá, Jesus tinha que vencer o demônio como homem. Não como Deus, porque Deus não perde para o demônio, mas Jesus tinha que vencer ali como homem. E Jesus venceu o demônio como homem. Tanto que ele sentiu fome, sentiu todo tipo de privação ali no deserto. Então, gente, quaresma é para isso, é para a gente meditar, né, naquele deserto que Jesus passou ali, aqueles 40 dias, nos preparando para quê? Para a nossa festa maior, que é a Páscoa. Aí vem a campanha da fraternidade e coloca o quê? Coloca o centro em quê? No social, no homem, né? Já falei, gente, a Igreja Católica é a instituição que mais fez caridade e faz no mundo todo. Mas isso não é a nossa prioridade. A igreja não foi feita para isso. Isso é consequência. A igreja nasceu para levar o evangelho. Ide pelo mundo inteiro, pregai o evangelho. A igreja nasceu para isso. O resto é consequência, é acréscimo. Vamos levar o pão material para quem precisa, mas vamos levar o pão espiritual. Jesus Cristo, o evangelho, a Eucaristia. Não só de pão vive o homem. Entenderam? Então, gente, infelizmente, a própria igreja perdeu a noção. Então a gente vê aqui no começo do cristianismo, os santos dando a vida, mas não perderam a fé. Isso é o mais importante, a fé. A fé em nosso Senhor Jesus Cristo. O resto, como São Paulo diz, o resto para mim é lixo, é esterco. Para mim o mais importante é Cristo, é viver em Cristo. Pena que poucos levam isso a sério. Né? São Valentim, então, foi novamente preso, o que acontecia com todos os cristãos que eram perseguidos nessa época. Foi preso, entregue à custódia de um nobre centurião romano, cuja filha era cega. Né? São Valentim obteve de Deus a cura da jovem. Isso aí a gente vê, já viu isso lá nos Atos dos Apóstolos, né? Os apóstolos, mesmo presos, São Paulo já fazendo as curas, né? São Pedro, São João, até mesmo presos, eles faziam as curas. E aqui continua os santos fazendo a mesma coisa. Então ele curou, Jesus através de Deus, através dele, não é? Curou aquela menina que era cega. Não é? São Valentim obteve de Deus a cura da jovem, fato que levou à conversão o comandante e vários guardas. Olha aí, tá vendo? Então, gente,
mais importante do que a cura física, que é importante. Gente, é importante curar o corpo, mas é mais importante curar a alma. O que adianta eu ser curado do corpo e ir para o inferno? Entenderam? Então, o mais importante é a cura da alma. Se for curar o corpo, amém, aleluia, glória a Deus. Mas hoje também é outra coisa, né? Acha que igreja hoje é pronto-socorro. Ah, sentiu a dor de cabeça, Jesus tem que me curar. Jesus não vai curar todo mundo. Se você for na igreja só em busca de cura física, você vai se decepcionar. Vá para as outras seitas então, esse povo aí que fica enganando o povo. Entendeu? Porque Jesus não vai curar todo mundo. Jesus pode curar? Pode. Ele curou muita gente, mas nem todos serão curados. São Paulo também não foi. Entenderam? Então, mais importante do que a gente buscar a cura física é isso aqui, ó. A conversão. Levou a conversão do coração. Romper. Esses que foram convertidos estavam numa vida errada. Eram pagãos. Adoravam muitos deuses. Depois da pregação de São Valentim, se tornaram cristãos. Então, mais importante do que a cura daquela menina, que foi importante, claro, quem é cego quer enxergar, quem é paralítico quer andar, lógico. Né? Se for curado, amém, aleluia, mas não, isso não é a prioridade. É preferível a gente, né, ir com um olho só para o céu do que ter os dois e ir para o inferno. Jesus disse isso. Entendeu? Então, mais importante é buscar, Santo Agostinho diz isso, o Deus dos milagres do que os milagres. Se Deus achar que você merece, Ele vai te dar a cura. Mas você tem que buscar o Deus dos milagres, não os milagres. Tem gente que não. Ah, eu vou lá naquela igreja, né, como dizia um padre amigo meu, nesse fundo de quintal aí, não é? Para ser curado, é milagre. As pessoas acham que milagre é assim. Milagre, gente, é uma coisa sobrenatural, que Deus não sai fazendo à torta e à direita. Lá uma vez ou outra Ele faz. Mas Ele não vai sair fazendo igual show do milagre. Que show do milagre? Milagre, onde que milagre é show? Milagre é uma coisa sobrenatural, que Deus faz quando Ele quer, a hora que Ele quer. Então vá buscar a Deus, vá para a igreja buscar a Deus. Se você for curado, amém, aleluia. Mas nem todos serão curados. Agora vá buscar a sua cura espiritual. Se Ele te der a cura física, amém, aleluia, glória a Deus, vamos louvar a Deus. E isso enfureceu os magistrados que forçaram o prefeito a pronunciar a sua sentença de morte por volta do ano 270 depois de Cristo. Então, a perseguição foi até 313. Olha aí, então ele morreu no ano 270. Então ainda era um tempo de uma forte perseguição aos cristãos. Então, olha só, isso aí, gente, chama-se inveja. Jesus também foi entregue por inveja. Por que Jesus foi, os judeus da época dele entregaram Jesus lá para Pilatos? Por quê? Por inveja. São Mateus diz isso no seu evangelho. Por quê? Porque Jesus fazia os milagres que eles não faziam. Os fariseus não faziam, os saduceus não faziam. Não convertia o povo, Jesus estava convertendo um monte de gente. Isso chama-se inveja. Então, aqui São Valentim, como estava curando, fez a cura lá da menina cega, e estava trazendo muita gente para o cristianismo, aí os pessoal lá ficou com inveja dele. Os sacerdotes pagãos lá, os romanos lá, ficaram com inveja dele, denunciaram ele, prenderam ele, ele foi para o prefeito, não é? O prefeito lá, né, com ordem do imperador, mandou matá-lo no ano 270 depois de Cristo. Isso aí, gente, isso aí a gente vê, infelizmente, até hoje dentro da própria igreja, né? Eu já falei isso aqui várias vezes. Às vezes a pessoa não tem o dom que o outro tem e fica puxando o tapete do outro. Gente, para que isso? Cada um, Deus dá o dom. Eu não tenho o dom. Gente, quantos convites eu já recusei? Gente, eu já recusei convite para ser padre. Eu já recusei convite para ser diácono. Eu já recusei convite para ser ministro. Eu já recusei convite para ser coordenador de grupo. Entendeu? Eu não quero nada disso. Não é a minha vocação. Eu não quero isso. Não quero. E outra coisa, eu não quero aparecer.
eu quero ser João Batista, que Jesus cresça e eu desapareça. Por isso que eu não quero aparecer. Quem tem que aparecer é nosso Senhor Jesus Cristo. Ele tem que aparecer, não eu. Mas não, as pessoas ficam brigando, igual o Padre Léo falava, né? É a tal da secretaria. Tem gente, né? Tem vários cargos na igreja. Para que isso? Eu conheço algumas pessoas que tem cargo em várias igrejas, não é? Tem aqui na Matriz, na Santa Rita, não é? Às vezes eu vou na Matriz, eu vejo a pessoa, às vezes eu vou na Santa Rita, eu vejo a pessoa. Então quer dizer, às vezes está ocupando um lugar que às vezes pode ser de outro. Se eu já estou numa paróquia, eu posso abrir mão de uma para outra pessoa. Então às vezes fica 10, 15, 20 anos naquele lugar ali, ocupando o lugar de uma outra pessoa. Entendeu? Para que isso? 2, 3, 4, 5 cargos, para que isso? Não, gente, isso é inveja. E depois não fala, né? Não fala com o outro, não cumprimenta o outro. Pessoas que eu conheço, que estudaram comigo, hoje é catequista, nem para mim olha, nem cumprimenta. Pessoas que estudaram junto comigo, foi meus companheiros de sala. Passa perto de mim, assim, na minha frente, e não fala um oi. Uma paz de Cristo. Por isso que eu estou falando. Eu invejo os irmãos protestantes. O que é. O que, quando é para elogiar, é para elogiar. Aonde você vê a paz de Cristo. A paz de Cristo, meu irmão. Os protestantes é assim. Aonde eles veem o outro irmão, a paz, meu irmão. A paz, meu irmão. Eu vejo, dentro do ônibus. Às vezes chega um protestante, a paz de Cristo. A paz de Cristo. E nós? Nenhum oi. Eu conheço gente, ministro. Gente que é ministro, que eu conheço, mora perto da minha casa, que é ministro, nem um oi falo, nem uma paz de Cristo falo. Eu não gosto dessa expressão, parece que está com o rei na barriga, mas o único que teve essa honra foi a Virgem Maria. Gente, eu não sei porquê. Sinceramente não sei. Não sei se é inveja, não é? Não fala mais com você, não sei. São Valentim é protetor dos que sofrem de desmaios e ataques epiléticos. É padroeiro também dos noivos. Antigamente, não é, a epilepsia era também chamada de mal de São Valentim. Olha que interessante, eu não sabia disso. Não é? Antigamente, a epilepsia era chamada de mal de São Valentim. Olha só. Então, se você tem um filho epilético que sofre dessa doença, peça a intercessão dele. Ele é padroeiro, não é, daqueles que têm essa doença. Então, gente, se você tem algum filho, não é, que sofre dessa doença, por favor, não deixe de pedir a sua intercessão, tá bom? E eu quero encerrar, tá vendo, gente? A gente não tem mais dados sobre São Valentim, a não ser esse, por causa da época, né? Era do ano 270 que ele morreu. Então, eu quero encerrar nossa aula de hoje falando um pouco sobre essa carta que os cristãos mandavam para os imperadores, né? Que matavam os cristãos nessa época, né? Que brotava mais cristãos ainda. Então eu quero, né, não vai dar tempo ainda da gente colocar aqui algumas coisas. Olha só que bonito, gente, como que fortalece a nossa fé. Eu já disse aqui umas 10 vezes, mas eu acho muito bonito, né, o fervor que os santos, dos primeiros santos, né, tinham, né, esse amor pela sua fé, né, pela sua religião. Olha só. Essa carta foi escrita ao imperador Adriano, que matava os cristãos. É do ano 130. Olha só que interessante. Do ano 130. O autor é Aristides de Atenas, que era um cristão da época. Não é? Ele mandou para o imperador chamado Adriano, no ano 130. Olha só que bonito que ele escreve. Tá? Os cristãos, ó rei, vagando e buscando, acharam a verdade. Qual verdade? Jesus. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida.
Buscando, acharam a verdade, conforme podemos achar em seus livros, a palavra de Deus, né? A Bíblia, né? Estão mais próximos do que os outros povos da verdade e do conhecimento certo, pois creem no Deus, Criador do céu e da terra, ou seja, Deus único e verdadeiro. Eles não, eles adoravam muitos deuses, o próprio imperador se achava Deus. Não, já falou para o imperador, para nós não, para nós o único Deus é o Deus Criador do céu e da terra. Então o imperador já devia ficar furioso por isso, né? Naquele em quem tudo é, então tudo nós dependemos de Deus, tudo, e de quem tudo procede. Olha aí, então tudo depende de Deus para existir, tudo, as coisas boas e até os anjos maus, até o demônio depende de Deus. Foi Deus quem o criou. Claro que Deus não vai destruir o demônio, que Deus não destrói, Deus não destrói a sua obra, não é? Mas tudo é obra dele, tudo vem dele. Que não tem outro Deus por companheiro. Escreveu para o imperador. Não há outro Deus, não adianta. Esses monte de Deus aí, tudo é ídolo, tudo é falso. E do qual eles mesmos, os cristãos, receberam os preceitos que guardam no coração. Olha só, tá vendo? Então, os mandamentos de Deus, a lei de Deus, a gente tem que guardar aqui. Não é só com a boca, não é só falar. É aqui, no coração. Senão, não adianta nada. Entra pelo ouvido e sai pelo outro. Com a esperança, tá vendo? Fé, esperança e amor. A expectativa do século futuro. Que século futuro é esse? O céu. Né? Então a gente vive aqui com esperança lá. Porque aqui é uma passagem. A gente não pode achar que a nossa vida é aqui. Esse é outro erro. Tem gente que acha que a vida é aqui. Então vive como se Deus não existisse. Aí depois vem a conta. Um dia nós vamos morrer, aí nós vamos prestar conta lá. Entendeu? Por isso, não cometem adultério. Né? Olha a convicção. É um mandamento. Não cometerás adultério. Mas tinha a convicção que não podia adulterar. Não cometem adultério. Não praticam a fornicação. O que é a fornicação? Sexo antes do casamento. Né? Que tinha muito ali em Roma. Né? E nos pagãos. Né? O sexo era orgias e mais orgias. Não é? Não levantam falso testemunho, é um mandamento, não é? Não recusam devolver um depósito, ou seja, se você pegou alguma coisa, tem que devolver, não é seu, senão é roubo. Não se apropriam do que não lhes pertence, senão é roubo. Aquilo que não é seu, tem que devolver, não é? Honram pai e mãe, mandamento. Fazem bem ao próximo e quando em juízo julgam com equidade. Olha aí. Né? Então você tem que julgar com justiça. Tá certo, tá certo. Tá errado. Não importa. Pode ser até seu filho. Errou, tem que pagar. Não adoram os ídolos. Estavam cercados daqueles pagãos ali que adoravam muitos deuses, né? Semelhantes aos homens. Olha aí, então os ídolos, gente, não são deuses, não é nada. Semelhante aos homens. O que não desejam que lhes façam, os outros não fazem também. Isso é uma regra de fé, está lá na Bíblia. Não faça ao outro aquilo que você não quer que façam com você. Se você não quer, né, que faça aquela coisa com você, não faça ao outro. Entendeu? Não sacaneie o outro se você não quer que sacaneie. Desculpa a palavra. Entendeu? Não comem alimentos de sacrifícios idolátricos. Né? Ou seja, aqueles alimentos que eram sacrificados ali, aqueles ídolos, né? Que a gente sabe que existe até hoje. Então o cristão não deve comer nem beber nada, né? Que é aí do satanismo e desses cultos aí que são colocados, né, até mesmo, né, fora do cristianismo. A gente respeita, não é? Respeitamos qualquer religião,
né, o espiritismo, né, o candomblé, a umbanda, mas é deles para lá e a gente para cá. Então aquilo que é consagrado lá você não pode, né, comer, porque ele é consagrado, né, para nós ali, não vale, não serve, são ídolos, entendeu? Pois são puros, exortam os que os afligem, tá vendo? Então se tem alguém, né, passando necessidade, vamos lá, vamos socorrer, a fim de fazê-los amigos. Olha aí, e você? Faz mais amigos ou inimigos? Então, então os cristãos, eles não queriam saber, eles queriam fazer amigos. Suas mulheres, ó rei, são puras como virgens. Pena que hoje, né, isso se perdeu. Infelizmente, né, gente? Isso infelizmente hoje se perdeu, né? A mulher hoje já nem esquenta mais, né, em casar virgem, né? Fazer o quê? Suas filhas são modestas no vestir, para não tentar o homem, né? Que a gente está cansado de falar aqui. Pô, agora virou moda agora, né? Vai para a igreja agora com calça rasgada. Agora não é mais com a roupa pelada, agora é com a calça rasgada. Entendeu? Fazer o quê? Seus homens se abstêm de toda união ilegítima e da impureza, de todo pecado, né? Tudo aquilo que afasta de Deus, né? Ter amante, ir lá para a zona, né? Filme pornográfico, tudo que a gente está vendo hoje aí. Esperando a retribuição que terão no outro mundo, tá vendo? Então os cristãos sempre acreditaram na vida após a morte. Não tem esse negócio que morreu, acabou. Então os cristãos acreditavam sim que existe uma outra vida após a morte. Os escravos e escravas, bem como a seus filhos, se os têm, persuadem a tornar-se cristãos. A gente sabe que existia escravidão, né? A gente sabe disso. Até no Brasil mesmo existiu escravidão, né? Até a princesa Isabel lá assinar o tratado lá de Tordesilhas, né? A gente sabe disso. Em razão do amor que lhes dedicam, e quando se tornam, chamam-nos indistintamente irmãos. Olha aí. Então, no cristianismo, a igreja não aceita ter escravo. Tem que tratar como irmão. Ele é seu empregado, mas não seu escravo. Então, seu empregado não é seu escravo, é seu irmão. Em Cristo, pelo batismo, somos irmãos. Tá? Não adoram a deuses estranhos, tá? E vivem com humildade e mansidão. Olha aí, então os cristãos do primeiro século, eles viviam com humildade, eram humildes e simples, tá? Então, gente, não estou falando que você não possa ter uma casa bonita, que você não possa ter um carro, não estou falando isso, tá? Mas você não pode ser escravo desse tipo de coisa. Eu tenho que trabalhar para ter mais, né? Para quê? Se você já tem um lugarzinho lá para morar, já tem o seu carrinho, tá bom, mas para que ter 3 carros na garagem? Para que ter uma mansão? Para quê? Quantas mansões aí que eu vejo vazias, não tem ninguém para morar, tem que vender, depois não consegue vender. Aqui em Itaperuna, eu vou nesses lugares ricos aí, eu vejo mansões fechadas. Eu não vejo uma pessoa por lá de fora, uma criança. Na favela você vê um punhado de criança. Um monte por lá de fora brincando. Nos bairros ricos, onde tem aquelas mansões enormes, você não vê uma criança. Uma. É aquilo, né, que a igreja fala, né? É a pirâmide que está de cabeça para baixo. Né? O pobre, que não devia ter muito filho, tem uma penca. Né? E o rico, que pode ter um monte, não tem nenhum. Então, mansões, tudo fechado. Fazer o quê? Não tem quem morar. Pra quê? Você vai morrer, você vai deixar tudo aí. Tá lá pegando poeira na sua casa. Então viviam humilde e mansidão, sem qualquer mentira entre eles. Olha aí, então falar sempre a verdade. A mentira vem do demônio. Tá? Amam-se uns aos outros. Isso está tão escasso hoje. Não desprezam as viúvas. Protegem o órfão dos que os tratam com violência. Porque o órfão e a viúva, eles não tinham com quem ficar.
O órfão, ele já não tem pai, não tem mãe, né? Às vezes a viúva também não tinha filho. Então, não, vamos acolher. Não é porque é viúva que é órfão, nós vamos abandonar, não. Aí que a gente tem que ser presente. Às vezes tem na nossa família, né? Uma pessoa que ficou viúva, que ficou órfã, e a gente não vai lá fazer uma visita. Possuindo bens, olha aí, tá vendo? Possuindo bens, dão sem inveja aos que nada possuem. A caridade, não é? Avistando o forasteiro, introduzem-no na própria casa e se alegram por ele. Tá vendo? Como se fora verdadeiro irmão, pois se dão o apelido de irmãos. Então todos eram considerados irmãos, até aqueles que vinham de fora. Não segundo o corpo, mas segundo o Espírito e em Deus. Olha que bonito. Né? Em Deus, gente, somos todos irmãos. Se algum pobre passa deste mundo, alguém sabendo, encarrega-se na medida de suas forças de dar-lhe sepultura. Tá? Isso é uma caridade. Pegar lá o irmão que está lá jogado lá e dar pelo menos uma sepultura decente para ele. Porque aquele corpo ali vai ressuscitar. Pode ser um pobre, pode ser um rico. Aquele corpo vai ressuscitar. Deus vai refazer. Se conhecem um encarcerado ou oprimido por causa do nome de seu Cristo, ficam solícitos a seu respeito e, se possível, libertam. Fazem todo o possível, né? Quando um pobre ou necessitado surge entre eles e não possuem abundância de recursos para ajudá-lo, jejuam 2 ou 3 dias para obter o necessário para o seu sustento. Olha a importância do jejum. Tem gente que nem jejum faz, nem abstinência faz nas sextas-feiras que a igreja pede. Não é? Guardam com diligência os preceitos de seu Cristo, vivem reta e modestamente. Olha aí, então a gente tem que ser modesto, não é? Ter o suficiente para viver, entender? Conforme lhes ordenou o Senhor Deus, todas as manhãs e horas louvam e glorificam a Deus pelos benefícios recebidos, dando graças por seu alimento e bebida. Você reza? Na hora que você está almoçando, você agradece a Deus pelo benefício do alimento que Deus colocou ali na mesa para você e que Ele coloque também na mesa do seu irmão. Eu faço sempre essa oração depois que eu almoço, depois que eu janto, depois que eu tomo meu café. Senhor, que nunca falte esse alimento para nós, para minha família e para ninguém. Não seja egoísta. Tá? Que não falte nunca o alimento para mim. Não, nunca faça isso. Que nunca falte o alimento para mim, nem para ninguém. Para nenhum irmão. Quando você pede só para você, Deus não manda. Deus não manda a graça. Agora, quando você pede para todo mundo, aí Deus manda a graça para todo mundo. Nós temos que aprender isso, gente. Parar de ser egoísta. Isso chama-se oração de intercessão. Pedir por nós e pelo mundo inteiro, por todos. Então que nunca falte comida no prato, nem para mim, nem para minha família e nem para ninguém. Aí Deus vai mandar, né, a graça para todos. Agora, quando é só para você, aí é egoísmo. Entendeu? Mesmo se acontece que um justo entre eles passa deste mundo, morre, né? Alegram-se e dão graças a Deus, porque mais um no céu para interceder por nós, né? Acompanham o cadáver como se emigrasse de um lugar para outro. É o que eu já falei, da sepultura e lá no cemitério, né? E rezam por ele. Hoje as pessoas nem no cemitério mais vai. Ah, morreu, acabou. Fazer o quê? E quando nasce um filho, louvam a Deus. Olha aí, na hora que o seu filho nasce, você louva a Deus, né, para o seu filho ter nascido, né, às vezes, né, sem nenhum arranhão. Né? Quantos nascem aí com defeito? Às vezes seu filho nasceu perfeito e você nem agradece, nem louva a Deus pelo nascimento do seu filho. Também, se ele morre na infância, glorificam a Deus. Olha aí, tá vendo? Até na morte, gente, a gente tem que aprender a glorificar a Deus. Não é só quando está tudo bem.
por quem atravessou o mundo sem pecado, olha aí, né? Então os cristãos até quando morria uma criança, eles louvavam a Deus. Por quê? Morreu uma criança, a criança não tem pecado, né? Então a igreja acredita que a criança, né, mesmo que ela não tenha sido batizada, ela vai para o céu, porque ela não tem pecado. Ela tem o original, né, que é apagado no batismo, mas se não deu tempo de ser batizado, paciência, porque ninguém pode batizar uma pessoa que seja morta, né? Mas vendo alguém morrer na malícia e nos pecados, choram amargamente e gemem por ele, supondo ir ao castigo. Por quê? Sabe que para onde vai, né? Como dizia o Padre Léo, desce, vai para o inferno, né? Então, né, choram por aqueles que vão para o inferno, né, e se alegram para aqueles que vão para o céu. Então existe o céu, existe o inferno, tá? E tem padres aí dizendo que o inferno não existe, né? Tal é, ó rei, a constituição da lei dos cristãos e tal a sua conduta. Olha que bonito. E aí eles mandavam, né, para o rei. E tem mais, tá? Só que eu não vou ler agora, porque nós já estamos aí com 45 minutos. Mas no próximo vídeo que eu fizer sobre a vida dos santos, tá? Eu quero ler mais um pedacinho, né? Porque isso é maravilhoso, gente. Isso fortalece a nossa fé, não é? Como que vale a pena ser cristão, né? É uma pena que muitas coisas, né, muitas dessas virtudes, desculpa, se perderam, mas que Deus nos abençoe, que nós possamos ter essa fé que tinha, né, os primeiros cristãos. Amém? A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e fez a terra. Estivemos e permaneceremos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe a todos. Até o próximo programa, se Deus quiser.